Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui falando sobre as regiões, de Portugal, vamos falar um pouquinho da região de Aveiro, né, que é uma região muito linda, a gente gostou muito também da região de Aveiro. E Aveiro, a Veneza portuguesa, né? Muito turístico, né? Turística no verão, então no inverno ela fica um pouquinho mais vazia, né? Do que no verão. No verão tem muito turista, não quer dizer que no inverno também não tenha. Aveiro tem uma estrutura muito boa também, tem universidade em Aveiro. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre a Universidade de Aveiro. Exatamente. E o Aveiro, né, tem praia pertinho, né? Tem a praia de Aveiro lá, onde você encontra nas fotos e nos vídeos aquelas casinhas todas coloridinhas, listradinhas, é lá em Aveiro. Exatamente, então se você quiser morar numa região praiana, então você consegue também. Aveiro é 10 quilômetros da cidade de Aveiro. E Aveiro fica bem perto do Porto também, ela fica ao sul do Porto. Eu acho que é uma cidade bastante interessante para quem talvez vai morar já aposentado ou com rendas também, até porque Aveiro, em relação à cidade do Porto, os imóveis são um pouco mais baratos. E se você não morar no centro de Aveiro, fica muito melhor ainda, né? A gente conheceu alguns bairros lá muito interessantes, o bairro da Esgueira, né? Existem algumas cidades que fazem parte do distrito de Aveiro também, que os preços são bastante acessíveis. Eu vejo que tem muitas pessoas procurando a região de Aveiro em relação a imóveis. Mas também fica nessa faixa em torno de, começa com 60 mil euros, mas talvez você consiga uma quantidade um pouquinho maior de imóveis na faixa entre 60 e 100 mil euros, um T2, até T3 em Aveiro. É verdade. E isso vai muito do gosto, né, das pessoas, porque Portugal inteiro é muito bonito. Então, depende das suas características, né, de vida e o que você deseja. Exatamente. Tá? Mas eu vou deixar um pouquinho linkado mais algumas coisas em relação a Aveiro. Bom, eu vou mostrar para você agora um pouco sobre o mercado imobiliário da região de Aveiro. Estamos aqui no Imo Virtual. É um site muito interessante para procurar imóveis em Portugal. Então eu selecionei aqui Aveiro, né? Vamos pegar somente o Concelho de Aveiro, tá? Ele está mostrando aqui. Eu vou pegar imóveis até 100 mil euros, da tipologia 2, 3 e 4. Eu acho muito importante a gente definir mais ou menos o que a gente está procurando, por uma questão de a gente não ficar comparando coisas diferentes. Por isso que eu estou pegando T2, T3 e T4. Porque senão a gente coloca muita coisa aqui e acaba comparando coisas diferentes. Vou mostrar então o que tem dentro da cidade de Aveiro, da freguesia de Aveiro. Então aqui já apareceu, eu filtrei e coloquei pelo preço mais baixo, né? Apareceu um imóvel aqui no valor de 59 mil euros. Vamos dar uma olhadinha nas fotos desse imóvel. Só para vocês terem ideia do que tem de mais barato em relação à freguesia de Aveiro. É um imóvel simples. Talvez precise de algumas melhorias. Dá para ver aqui que tem a parte de aquecimento aqui, que é muito importante. Uma vista interessante. Só para vocês terem uma ideia de que existe a possibilidade de comprar um imóvel em Aveiro por 60 mil euros. É só para vocês terem uma ideia de que isso realmente é factível. Vamos mostrar aqui no mapa que estão esses imóveis em Aveiro, para que você tenha uma ideia onde é que está a distribuição e como isso funciona, certo? Então aqui nós temos o Concelho de Aveiro, né? Aqui a gente consegue chegar mais próximo. Aqui é um bairro que eu já falei para vocês, que é da Esgueira. Você vê que aqui no centro nós não temos nenhum imóvel dessa faixa, de 60 a 100 mil euros, T2, T3. Mas se nós conseguirmos olhar aqui, por exemplo, na Esgueira, a gente vê que esse imóvel de 59 mil euros que eu mostrei, ele fica na Esgueira. Tem outro de 85 mil, 88 mil, 3 quartos, 88 mil, de 3 quartos, 115 metros quadrados. Interessante sempre olhar quando tem essa parte de aquecimento central, é muito importante, porque faz com que tu consiga economizar bastante dinheiro na questão do aquecimento, né? Você vê aqui que no quarto também tem o radiador. O banheiro não parece tão ruim assim, né? Não, ele tem uns tons mais neutros. O chão parece bom também. Aqui acho que é uma área. Aqui tem até uma areazinha com uma churrasqueira. Bem interessante por esse valor, né? Valor de 88 mil euros.
Esse imóvel, se fosse financiado em 30 anos, sairia uma prestação de 236 euros por mês. Mas como a gente não quer financiar tanto tempo assim, vamos fazer de conta que vamos financiar em 20 anos, 333 euros. Talvez em 10 anos, 628 euros em 10 anos está pago esse imóvel. 10 anos é um prazo bem curto. Fator energético -B, que não é tão ruim assim. Então, você vê que existem apartamentos bem razoáveis na região de Aveiro, pelos preços que nós estamos procurando, né? Então, aqui é a Esgueira, um pouquinho mais afastado. Aqui na Porta de Queda, 84 mil, 87 mil. Só que agora eu vou mostrar para vocês locais onde os imóveis eles são mais baratos no distrito de Aveiro, tá? Vamos mudar nosso filtro aqui, ao invés de colocar Aveiro, nós vamos colocar aqui Aveiro Distrito, né? Aveiro, o distrito todo, ao invés de só o concelho de Aveiro. Nós vamos ter 609 imóveis nessa faixa. Uma coisa interessante sempre, pessoal, é a gente conseguir filtrar para que as coisas venham de maneira correta. Vamos dar uma olhada então, os preços. Aqui temos um T3 por 36 mil. Não sei, parece estranho, então não vou nem olhar esse imóvel. Aqui nós temos um T2 por 52 mil euros. Vamos dar uma olhadinha nesse imóvel. Esse imóvel fica em Sangalhos, em Aveiro, no distrito de Aveiro, na cidade de Aveiro. Parece bem grande, parece que tem que ter algumas melhorias a serem feitas nele, mas parece um imóvel bem razoável para essa faixa de preço. Mas vamos ver mais ou menos os mais baratos, onde é que eles se localizam. Vamos alterar aqui para 70 mil euros, né? Vamos pegar, tem 76 imóveis até 70 mil euros. E vamos olhar no mapa onde é que eles estão localizados. Você vê aqui a distribuição de onde é que estão os imóveis mais baratos. 5 imóveis, Albergaria a Velha. Vamos ver esse imóvel aqui de 65 mil euros. Cozinha boa. Parece ser um imóvel remodelado. Bastante interessante pelo preço, né? Ele é remodelado, ó. Vê que fica um pouquinho mais ao norte de Aveiro. Vamos ver aqui mais para o interior. Vamos ver aqui numa localidade chamada Oliveira do Bairro. Nós temos 13 imóveis com preços bem razoáveis aqui. Vamos olhar esse de 54 mil euros. Parece bom o imóvel. O banheiro também, parece que o imóvel foi remodelado também. Você vê que é bastante interessante pelo preço, né? Para quem não precisa morar nos grandes centros, você consegue achar imóveis bons com um preço razoável. Esse imóvel, por exemplo, se for financiar em 20 anos, vai pagar 217 euros de prestação mensal. Um imóvel que é mais ou menos novo, né? É de 2003. O fator energético não é tão bom assim, mas é uma opção interessante. Um pouquinho mais para o interior ainda. Vamos ver esse imóvel aqui. 3 quartos, 55 mil euros. O local chama Arcos e Mogofores, Anádia Aveiro. Interessante aqui o aquecimento da água. Fotos bem escuras, né? É um apartamento mais tradicional. Talvez tenha que ser reestruturado, talvez melhorado um pouquinho a situação, né? É uma roça, 58 mil euros, T2. Vamos olhar esse imóvel. É outra opção de 58 mil euros. O que eu quero mostrar é que aqui na parte mais interior de Aveiro, existe a possibilidade de conseguir imóveis com preço bem razoável. Essa é a questão interessante em Portugal, né? As taxas
de financiamento de imóveis, eles são bem razoáveis, né? Bem diferentes do que aqui no Brasil, né? Lembrando que para você conseguir fazer um financiamento em Portugal, você tem que primeiro conseguir toda a sua documentação, tem que estar regularizado e tem que já ter um relacionamento interessante com o banco que você vai fazer esse financiamento. Lógico que o financiamento não é uma coisa simples, chegar e pegar, mas eu acho que vale a pena considerar que tem que fazer todo um esforço para conseguir comprovar que você tem condições de realmente de pagar uma prestação. Em qualquer lugar do mundo, o sistema financeiro ele vive de garantias, né? Então você tem que trabalhar bem essa questão das garantias. Vamos ver esse T2 aqui por 80 mil, 107 metros quadrados. Armário embutido. Parece ser um imóvel, um padrão bem bom, bem razoável. A lareira. Uma vista parece bem boa também, a cozinha é bem interessante. Um local bem interessante também. Você vê que na faixa de 80 mil euros se consegue um imóvel bem razoável na região de Aveiro. Esse é um imóvel que você, financiando em 20 anos, você vai pagar uma prestação de 303 euros num apartamento de 107 metros quadrados em Águeda de Baixo, né? Então é interessante porque a gente pode pensar que é um valor muito alto. 80 mil euros seriam mais de 500 mil reais, quase 500 mil reais. Mas se você olhar a prestação, de repente vale muito mais a pena você pagar uma prestação de 303 euros do que arrendar ou continuar sempre arrendando e pagando 500, 600, uma coisa que nunca vai ser sua. Mas uma coisa interessante que eu acho que é bom frisar, que apesar desses apartamentos mais caros eles serem melhores do que os mais baratos, por óbvio, mas assim, o padrão ele não é tão diferente assim em relação à questão da qualidade. Uma coisa muito importante são os vidros duplos, a localização que você quer, que você deseja, a estrutura do prédio e a parte energética, né? Por exemplo, aqui um apartamento com a parte energética F é muito ruim porque você vai gastar muito com a parte de aquecimento, né? Então, por exemplo, esse aqui é um imóvel que tem um padrão A na esgueira, 105 mil euros. Vamos ver como é que é, mas a certificação energética dele é A. Isso é bem importante em relação à questão de custos de aquecimento, né? Cozinha grande, sala atrolada, cheio de coisa. Eu odeio esse tipo de coisa, cheio de coisa. Nossa, parece bem grande, mas olha a quantidade de informação nesse apartamento. Nossa, tem que tirar tudo fora e começar do zero. É até difícil avaliar um apartamento assim que está todo cheio de coisas, né? Então ele tem uma certificação energética boa, mas ele é bem atrolhado. Então, e outra coisa importante também quando vai olhar um apartamento é olhar o potencial dele, não olhar como ele está mobiliado, essas coisas assim que fazem com que a gente ache um apartamento mais bonito ou menos. A gente tem que conseguir enxergar o que a gente consegue fazer com ele, tirar tudo de dentro e começar a visualizar como você pode formatar esse seu apartamento. É que um erro clássico é as pessoas olharem o apartamento considerando os móveis, né? Você tem que considerar o apartamento, né? A estrutura, o acabamento, o piso, a questão energética, e não para os móveis que tem dentro, porque esses móveis não são seus. Normalmente a cozinha, ela vem equipada, a cozinha fica, então a cozinha é interessante você avaliar o que tem dentro da cozinha, mas no resto não vale muito a pena você considerar que, bom, esse sofá, a maneira com que ele está mobilado, não vale a pena você avaliar, você tem que avaliar o apartamento. Então, nesse apartamento, por exemplo, você iria fazer um financiamento, digamos que em 20 anos, 429 euros. Talvez seja um investimento interessante para você não pagar o arrendamento. E sempre importante, né, você sempre comparar coisas iguais, coisas parecidas. A conclusão é que na região de Aveiro, se você não quiser morar no centro de Aveiro, nas redondezas, você tem condições de comprar apartamentos na faixa de preços de 60 a 100 mil euros de maneira bem tranquila. Eu acho que é uma região muito linda, muito bacana. No começo eu pensei em talvez investir na parte turística de Aveiro.
na parte de comprar imóveis para locação por temporada, mas eu percebi que a maioria das pessoas vão para Aveiro e passam um dia. Vêm do Porto, né, com 1 metro, passam um dia em Aveiro e depois vão embora. Algumas pessoas ficam, mas não é a grande maioria que faz isso de ficar muito tempo em Aveiro. Talvez no litoral aqui, na Praia da Barra, talvez as pessoas fiquem mais tempo aqui na Praia da Barra, né? E agora, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho da região de Lisboa, certo? Certo. Valeu, até mais!